Senhor, nos dê a direção correta. Nós nos rendemos ao Senhor aqui essa noite, sabendo que em todas as coisas o Senhor é soberano. Não há nada maior do que o Senhor, não há nada maior do que o teu propósito, que o Senhor enviou o teu Filho para que salvasse cada um de nós aqui. E que nessa noite agora, nós possamos ouvir a tua voz, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos entregar essa noite. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo aqui no Ministério Getsemane, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo no Getsemane Online, que o Senhor possa, ó Deus, agora neste momento atingir cada residência dessas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor sabe o desejo do coração delas, que o Senhor possa também atingi-las, que tudo seja aqui conosco, em perfeita ordem, em paz. E eu quero agradecer pela provisão que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, e agora agradecer por essa chuva que cai, ó Deus, quanto nós estávamos precisando, e que nada, absolutamente nada venha tirar a nossa paz agora, e que a nossa atenção e que o nosso entendimento seja voltado para o Senhor agora, em nome de Jesus, amém? Quiser sentar, pode sentar, porque depois vocês vão ficar aí em pé aí, eu não vou. Eu quero compartilhar com vocês algo extraordinário aqui essa noite. Nós estávamos orando agora há pouco aqui, os pastores, nós estamos orando agora juntos, e tantas coisas acontecendo, e Deus trouxe esse entendimento para nós, de nós orarmos juntos, para que Deus possa agir na vida de cada um de nós, na nossa família, na vida de cada um de vocês, e eu sei que Deus vai falar aqui essa noite. Eu quero falar algo que, se você me perguntar, é difícil da gente falar, mas se você me perguntar qual mensagem me toca, o que essa mensagem fez comigo, talvez essa seja uma das mensagens mais importantes para mim, naquilo que Deus me mostrou, naquilo que eu estava orando ali agora, na forma com que eu estou agindo. Ontem nós falamos dessa proposta aqui, nós estamos trabalhando todo sábado aqui, um grupo às vezes de manhã, outro grupo à tarde, mas cada um está contribuindo com aquilo que pode, com o seu tempo, com a sua disposição, e foi nisso que Deus me despertou, porque aquilo que Ele entregou, eu quero desenvolver da melhor forma possível para Ele, por Ele e somente para Ele. E eu quero falar algo aqui essa noite sobre intimidade, e eu nunca tinha visto esse texto por essa ótica. A pastora Eliane que gosta de pregar muito nesse texto, e Deus foi me trazendo essa palavra, e eu quero passar ela para vocês, para que vocês tenham um entendimento naquilo que Deus fez comigo, naquilo que eu quero mudar, naquilo que é necessário mudar, para que eu alcance o meu propósito, para que você alcance o seu propósito. Você nasceu por um propósito, mas a grande pergunta é: qual é o seu propósito? E se tem uma coisa que nós vamos pregar aqui no Getsemane, que nós vamos pregar sobre amar pessoas, amar o próximo, abraçar o próximo. Aquele senhor que eu postei a foto dele aqui domingo passado, ele faleceu, ele estava muito desidratado e tal, e pegou Covid, e infelizmente ele veio a óbito. Mas o que eu fiquei feliz é que lá na casa pôde receber ele, lá ele pôde ouvir de Jesus, e lá ele pôde ser cuidado, assim Deus entendeu que ia levá-lo. Mas isso que eu quero passar aqui no Getsemane para nós precisamos amar pessoas. Agora eu quero falar algumas coisas para que você possa entender tudo isso que nós estamos falando. Eu quero falar na visão, nesse viés que você entende.
que você entenda, a intimidade gera a visão correta. Muitas pessoas falam assim: olha, eu tenho uma visão, Deus me deu uma visão, e aqui no Getsemane eu tenho falado muito isso, Deus deu uma visão para mim, para a pastora, especialmente para mim, que depois, é lógico que eu abri isso com a minha esposa, mas Deus deu uma visão. Agora, qual é a visão correta e como é essa visão? Somente quando eu tenho intimidade com Deus que eu vou saber. Por que que eu falei que essa palavra mudou a minha perspectiva? Porque é o seguinte, nós estávamos reunidos com os pastores ali, falando algumas coisas daquilo que nós queremos. O meu desejo é de ver esse ministério abarrotado de gente, que nós não tenhamos tempo para nada, né? Não no sentido da correria desenfreada, mas atendendo as pessoas, cuidando dos projetos, né? Crescendo, acrescentando no reino. Essa é a minha vontade. Agora, como que isso vai acontecer? Só vai acontecer se eu tiver a intimidade com Deus. Não adianta, as coisas não vão acontecer se você não tiver intimidade com Deus. Eu vou explicar isso. E a intimidade, ela gera a visão correta. Como que eu vou decidir alguma coisa sabendo que ela está certa ou errada? Somente quem tem intimidade com Deus pode atingir o propósito e pode ter a visão correta. Então, qual é o propósito nosso? Amar pessoas. Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se nós estamos reunidos aqui, é num objetivo. Hoje nós estamos recebendo, mas é para que Deus quebre o nosso coração e que nós possamos ganhar almas para o reino. Esse é o objetivo maior do Getsemane. O Getsemane tem uma base bíblica para isso, porque nós temos que o quê? Dar comida a quem tem fome, vestir a quem está nu, dar água a quem tem sede. Esse é o propósito do Getsemane. Quantos aqui amam Jesus? Se você ama Jesus, você ama pessoas. Eu estou tentando fazer essa correlação para você entender que não tem como eu declarar amor a Jesus sem amar pessoas. Pastor, mas eu não me sinto assim, parece que eu não consigo. Eu tenho que falar para você uma coisa: falta intimidade com Deus. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu devo e eu amo as pessoas, porque Jesus ama as pessoas. E é esse amor que vem sobre mim para cuidar de pessoas. Não precisa abrir a Bíblia, só para nós ganharmos tempo. Eu quero que você medite em casa depois, mas eu vou ler esse versículo aqui. Eu li ele hoje de manhã, Filipenses 3:1. Parece que a impressão que eu tenho é que nós estamos sendo repetitivos. Parece que nós falamos sempre a mesma coisa. Mas Paulo disse para os filipenses, para os filipos, disse assim: eu escrevo-vos as mesmas coisas, não me é penoso, mas para vós é segurança. Sabe por que nós estamos aqui todo domingo? Porque é segurança. Sabe por que todo domingo nós estamos louvando, pregando e adorando? Porque é segurança para nós. Se nós não alimentarmos, não tem como nós permanecermos de pé. Eu falei uma coisa aqui agora, você que está em casa, se você não quiser ouvir, tampa os ouvidos. Mas eu disse para a pastora, eu falei assim, eu estava olhando quantas pessoas tinha assistindo o culto agora, nos 2 canais que nós transmitimos, e devido à chuva, eu entendo que as pessoas têm dificuldade para vir à igreja, por uma série de fatores. Mas, se não vieram à igreja, elas teriam que estar assistindo o culto online. Pelo menos é o que eu penso. Porque eu estou com sede de Deus. Eu não posso ficar um dia sem ouvir a voz de Deus. E aí você pode falar, não, mas nem todos têm internet. Tudo bem, mas a maioria tem. Mas a gente não vê isso. Ou seja, por quê? Porque o ser humano é característica do comodismo, do conformismo, e o seguinte, no próximo domingo eu vou. Sabe por que acontece isso? Olha por que eu estou falando que essa palavra é a palavra que me chocou e mudou o meu coração. Sabe por que nós agimos assim? Porque nós não temos intimidade com Deus. A pastora, ela ontem
anteontem, quer dizer, na sexta-feira, ela disse assim para mim: o que você vai fazer à tarde? Ela disse para mim: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou trabalhar lá na igreja e tal. Mas né, ela estava com alguns questionamentos lá e falando assim: mas eu gostaria que você ficasse comigo. Aí depois daquilo, eu trabalhando isso na minha mente. Por quê? Porque quem é íntimo um do outro quer ficar o quê? Perto, quer compartilhar tudo. E quando eu não sinto essa vontade de estar com Deus, é porque falta intimidade com Deus. Eu descobri que tudo, absolutamente tudo, passa pelo seu relacionamento com Deus. Pastor, você não sabia? Não, isso me tocou muito mais agora. Quer ver? Quantos aqui sabem que nós temos que viver de princípios? Creio que a maioria. Apesar de ser discutível, eu entendo que dízimo é um princípio. Eu entendo que santidade é um princípio. Agora, como que eu vou andar em princípio se eu não tenho intimidade com quem criou os princípios? Não tem jeito. Isso é natural. Eu só consigo viver em princípio se eu for ter intimidade com Deus. Se eu não tenho essa intimidade, não tem como eu desenvolver. Não tem como eu andar em princípio. Como é que eu vou andar no meu casamento se eu não tenho intimidade com a minha esposa, se eu não a conheço? E eu estou falando de conhecimento profundo. Eu tenho que conhecer a minha esposa no íntimo dela, porque a intimidade ela gera vínculo, a intimidade ela gera aliança, a intimidade ela fortalece. Então sabe o que está faltando com nós? Nós estamos faltando intimidade com Deus. Mas eu não estou falando daquela intimidade em que você dá as regras, mas eu estou falando da intimidade em que Deus estabelece as regras. Talvez você até não está entendendo. Quando um grupo de pessoas, presta atenção, é o que eu estou tentando mostrar para todos aqui do Ministério de Louvor, para os ministérios, para os departamentos. Quando um grupo de pessoas andam na mesma visão, é inevitável o crescimento. Não tem jeito. Se tem um grupo andando do mesmo jeito, até você ver ele em outro lugar, fala aquele pessoal é daquela igreja. Você quer ver um que todo mundo sabe? A Assembleia. Aquela ali é da Assembleia. Entendeu? Por quê? Porque quando um grupo anda na mesma visão, o crescimento é inevitável, o fortalecimento é inevitável. Não é qualquer vento que vai atrapalhar ou que vai derrubar esse vínculo. Deixa eu falar para você aqui, você que está aqui hoje, eu tenho convicção do que eu vou falar aqui, você é fruto de uma visão. Eu estava ali orando e eu descobri esse negócio de intimidade. A pastora falou assim: eu estou notando que de uns 6 meses para cá, e assim, não é bem uns 6 meses, talvez até menos, mas ela disse assim, porque o pastor está buscando, na realidade o que eu estou entendendo é o seguinte: eu só vou ter o meu ministério, o meu chamado estabelecido, quando eu ter o nível de intimidade. Você quer ver uma coisa? O ministério vai crescer proporcional ao nível de intimidade que eu tenho com Deus. Esse é para cada um de nós. Quando Deus me deu essa visão, eu estava ali orando de joelhos agora, e a pastora preocupada, dizendo, porque nós passamos alguns percalços agora à tarde, e eu sei o que Deus quer falar conosco, porque sabe como que, eu estou vendo o Jonatas e a Bruna vão casar daqui, acho que uma semana, né? Uma semana e meia. Se você quiser algo que vai dar certo no casamento de vocês, é inevitável ele dar certo, é se vocês se relacionarem com Deus, mas no profundo. Eu não estou falando de relacionamento de vir à igreja sábado, domingo, não, eu estou falando de relacionamento profundo. Quando eu venho à igreja, eu disse para a pastora, hoje, a hora que eu for pregar, eu quero entregar o máximo que eu puder, até o que eu não posso, sabe por quê? Porque só assim eu vou ter de Deus aquilo que Ele estabeleceu essa noite para nós, e nós precisamos disso. Você quer ver agora? Abre a sua Bíblia, esse eu quero que você abra, em Êxodo 1, 22, abre a sua Bíblia em Êxodo 1, 22, Êxodo 1, 22,
e Êxodo 2, 1 e 2. Eu quero que nós vamos, deixa sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos precisar. Eu estou falando agora de intimidade com Deus, e eu quero que você pense, antes da gente ler o texto, você só vai agir de forma correta se você tiver intimidade com Deus. Preste atenção nisso, porque senão você perde o momento da palavra. Quantos aqui querem prosperar? Todos nós. Quantos aqui querem estar bem financeiramente? Quantos aqui querem estar bem no casamento? Todos nós. Mas só, eu descobri, só tem um jeito: só se tiver intimidade com Deus. Pastor, mas e se eu ainda estou... A intimidade, eu vou falar em algum momento aqui, a intimidade é um processo. Mas se você nunca começar, você nunca vai atingir o propósito de Deus. E eu descobri algo ainda mais profundo. Todo mundo fala assim, eu tenho um chamado. A maioria, né? Eu tenho um chamado. Você só vai exercer o seu chamado se você tiver intimidade. Não, pastor, eu estou exercendo o meu chamado. Você lê quantas horas por dia a Bíblia? Você ora quantas horas? Qual o nível de relacionamento que você anda com Deus? Aí se você falar para mim, pastor, eu não estou tendo tempo, então eu vou falar para você o seguinte: então você não está exercendo o chamado que Deus te deu, você está exercendo o seu chamado, não o de Deus. Quantas ideias, quantas coisas boas nós já tivemos, quantos insights eu já tive, e foram insights, né, do ponto de vista humano, insights fenomenais, mas fracassaram. Sabe por quê? Porque você pode ter o melhor insight, mas o insight que é aprovado é aquele que vem do céu. Nunca você pode ter um insight, uma ideia sua, mas quando ela vem de Deus, não interessa. Ele tira morro, ele tira monte, derruba muro, cresce muro, arranca porta, estabelece reis, tira reis, destrói tudo, porque eu tenho a intimidade profunda com Deus. Você quer ver uma dessas? Vamos ler aqui agora. O que esse texto tem a ver com intimidade? Tem tudo. Faraó, Êxodo 1, 22. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Aqui é um veredito: todo homem, todo filho menino deve ser jogado no rio, morto, e toda filha deve preservar. E agora, o 2: e foi um homem da casa de Levi, e tomou por uma mulher a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Olha comigo, vê se tem possibilidade, raciocina agora, vamos por razão, de você pegar uma criança, nascida, recém-nascido, estou vendo o João Adri ali, pequenininho, né, recém-nascido, colocar ele num cesto, vedar o cesto e liberar ele no rio. Você acha que tem possibilidade de uma ideia dessa dar certo? Não tem. Mas o negócio que Joquebede, ela teve uma visão, não dela, mas a visão de Joquebede, ela teve, porque ela tinha uma intimidade com Deus. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, Deus estabelece o escape. Lembra de cantar a música da Ludmilla? Tem a música da Ludmilla Feber, tem uma música que eu não sei cantar, mas ela tem uma música que fala de escape. Deus providenciou, sabe por quê? Porque ela tinha intimidade com Deus. Agora eu quero que você pense junto comigo. Sabe por que você já deu tanto passo e fracassou? Já tomou tanta decisão e fracassou? E tomou a decisão e dizendo para mim, porque já disseram para mim, essa decisão está certíssima, essa decisão eu escutei, eis que eu te falo, varão, eis que eu te falo, varão, foi Deus. E eu não pude falar nada, sabe por quê? Sabe por que ela não deu certo? Falta de intimidade com Deus. Pastor, mas o senhor não está... Não, eu estou falando também daquilo que eu estou passando. Porque quantas vezes eu já tive que voltar atrás, porque eu tomei uma decisão na alma, uma decisão emocional, uma decisão
baseado no meu pai e na minha mãe, uma decisão baseada nos meus filhos, na minha esposa, uma decisão baseada na igreja, mas eu não tomei uma decisão baseada naquilo que o Espírito Santo disse. Eu quero desenvolver essa noite aqui com vocês precisam sair daqui pensando, olha, a minha vida vai mudar. Ou você pode sair daqui até pensando o seguinte, a minha vida começou a mudar, sabe por quê? Porque de hoje para frente, eu vou ter o meu lugar secreto. Eu vou ter a minha intimidade, o meu momento com Deus. Esse ninguém tira, ninguém rouba, porque esse é eu e Ele. E lá nesse lugar secreto, eu vou falar daqui a pouco, vai ser produzido as revelações, vai ser produzido os insights, vai ser produzido as visões, mas é no lugar secreto. Joquebede, eu fico pensando o equilíbrio emocional dessa mulher. Eu acho que ela estava muito mais preocupada, não se o neném tinha nascido bem ou não se o parto estava doendo ou não. Ela, no momento em que pegou o neném ali, isso é eu conjecturando, ela queria ver o sexo do neném. E aí eu acho que se fosse eu entraria num desespero, porque eu já pensei o seguinte, eu já estou vendo ele morrer, eu já estou vendo ele ser escalpelado, eu já estou vendo ele ser decepado, porque os soldados estão à caça dos meninos. E aquela mulher escondeu o menino por 3 meses. Sabe por que ela conseguiu esconder o menino? Porque quem estava escondendo não era ela, era Deus. Porque aquele menino era o libertador do povo. A pessoa que tem visão, presta atenção, a pessoa que tem visão faz tudo para proteger e executar a visão. Porque quando eu recebo uma visão de Deus, não é o inimigo, não é o meu pai, não é a minha esposa ou é o esposo, ninguém tira essa visão de mim, porque quem deu foi Deus. Então eu protejo para que eu execute exatamente aquilo que é de Deus. Nós precisamos entender isso. Olha aqui o que eu vou falar para vocês. Você que está em casa, você tem que crescer na intimidade com Deus. Olha aqui, temos que perceber que este homem que ia ser o libertador do povo de Israel, foi gerado em secreto, foi criado em secreto, ele se desenvolveu em secreto. Moisés foi escondido por 3 meses, né? Tem toda a história, não vou me ater na história lá do rio, da irmã, mas eu queria me ater numa coisa. 3 meses que ele ficou escondido, e depois ele foi criado por Joquebede mais tempo. Joquebede libera Moisés, depois cria ele. Esse tempo que ela ficou com Moisés foi o suficiente para que ele não perdesse a visão. Talvez se fosse do ponto de vista meu, eu teria que criar esse menino, 20 anos, e ali no pé dele, e obrigando ele, e querendo. Moisés foi criado 5 anos só, ali de repente ele vai lá para a casa do faraó, e aí esse período que ele ficou, ele se estabeleceu interiormente, sabe por quê? Por causa do secreto da mãe. Joquebede teve uma visão, e ela nunca apartou a visão, porque ela sabia que aquela visão era de quem tinha intimidade com Deus. O que nós percebemos é que muitas vezes nós perdemos a visão, e a minha pergunta é: por quê? Por que nós perdemos a visão? Quantas pessoas começam, eu sou apaixonado, vocês sabem, no Ministério de Louvor, quantas pessoas já tiveram aqui e tocam, e pessoas que hoje eu estou vendo tocando em bares, em festinhas e tudo. O porquê que essas pessoas perderam a visão? Porque perderam o lugar secreto. O que eu quero estabelecer aqui com você essa noite é que o lugar secreto te coloca no centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Abra sua Bíblia, Você está aqui, nós estamos dentro do horário.
Abra sua Bíblia em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Eu estou meditando esse texto desde sexta-noite. Mateus 6,6. Eu quero ler ele pelo menos mais umas 20 vezes. Eu quero entender isso aqui. Olha o que ele diz aqui. Mas tu, Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Agora, o que eu achei interessante é que ele fala assim, que ele vai te recompensar publicamente. Não é você que vai aparecer, não é na sua vontade, mas é na vontade de Deus, porque ele vai te recompensar publicamente. Sabe como que ele, sabe as pessoas que vão participar disso? É as pessoas que têm intimidade com ele. As nossas ideias, presta atenção, as nossas ideias, ela tem que partir de Deus. E nós temos, eu sou bom de ideia, a pastora sabe disso. Eu sou bom de ideia. Mas eu quero dizer uma coisa, as minhas ideias, muitas delas, muitas vezes, não parte de Deus. Parte talvez da minha alma, da minha emoção, da minha inteligência, daquilo que eu estudei. E eu quero ensinar aqui essa noite que nós temos que ter ideias divinas, ideias do trono, ideias partida de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa: todo mundo que tem essas ideias, essas visões, vinda de Deus, eu quero dizer para você, toda visão que parte de Deus, ela é fruto da intimidade com Deus. Quer ter visão? Tenha intimidade. A maioria de nós, o que acontece? Nós temos a visão primeiro e depois nós achamos que vamos ter intimidade. Sabe o que Deus me mostrou? Eu sonho, porque eu já recebi muitas promessas via oração e do ministério e tudo, e aí Deus falando comigo assim, então seja fiel naquilo que eu tenho te dado. Não jogue fora aquilo que eu tenho te dado, porque se eu não zelar desse ministério que Deus tem me dado, nunca vai se estabelecer a visão do todo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer ver eu e você fiel no pouco, para que sobre o muito nós sejamos colocados. Eu tenho que andar com os meus olhos vidrados, com os meus olhos em Cristo. Eu não sei quantos conhecem a Bíblia. Eu não sei quantos conhecem a Bíblia. Mas visão é fruto, ideias é fruto de conhecimento dEle. Sabe por que nós temos visão? Sabe por que nós... Olha o que o líder faz. As pessoas falam o seguinte: não faz isso não, porque não vai dar gente. Não faz isso não, porque vai dar prejuízo. Não faz isso não, porque vai fracassar. Deixa eu te falar, todo líder que tem intimidade com Deus, ele já chegou lá e já viu, já aconteceu, e ele traz aqui porque vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele já esteve lá. A visão de quem tem intimidade com Deus, ela não anda sem o concreto. Abra sua Bíblia, quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos ler a Bíblia. Lucas 18. Lucas 18, 1. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca. Tem gente precisando de ler esse versículo. Olha que versículo. Ele diz assim, eu estou falando parábolas, já pensou, porque Jesus, ele falava, e as pessoas tinham que raciocinar, mas olha o que ele fala ali, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre, e nunca desanimar. Quem tem visão dos céus, nunca desfalece, mas sempre ora. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós nunca desfalecemos, nós sempre oramos. Sabe por que a pandemia não vai acabar conosco? Porque nossa visão não está na circunstância, mas a nossa visão
está nele. Então nós oramos sempre e ele nunca vai nos deixar, e nós nunca vamos. A pastora ontem falou que tem 338 vezes ou 348 vezes a palavra 368, então mais de 300 vezes fala a Bíblia, fala não temas, não temas, não despreze. Olha outra coisa muito interessante aqui, não despreze a visão que Deus lhe deu, não despreze. Esaú e Jacó, Esaú desprezou a visão que Deus lhe deu, trocou por um prato de lentilha. Jacó com todos os erros, mas ele permaneceu na visão. 365 diz a Bíblia, a palavra não temas. E eu vou colocar mais uma coisa aqui, principalmente para os nossos pastores, para que eles entendam, para que vocês entendam, para que nós entendamos. As ideias acertadas, elas vêm de Deus. Ah, pastor, é muito fácil. Se fosse tão fácil, você não errava como você errou. Intimidade vai gerar essa assertividade. Você quer ver uma coisa? Nós somos limitados ao extremo. Você quer ver? Glorinha eu estava, você quer ver não, né, pastor? Glorinha eu estava subindo para cá, minha irmã me liga, olha, a minha mãe está passando mal. Nós somos tão limitados que nós já desesperamos, o coração já dispara, a gente já pensa, por quê? Porque nós somos, basta acontecer uma tragédia, para vermos o quanto nós somos limitados. Falta intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, nem as pressões nos tiram do trilho, mas isso é para quem tem intimidade com Deus. Joquebede acabou de nascer o neném, todos sabem o quanto é gostoso, e diante daquele caos, Joquebede ouviu a voz de Deus. A voz de Deus pode parecer estranho para muitos, mas para aquele que tem intimidade com Deus, é a certeza das coisas que não se veem, nem das coisas que esperam, mas vai acontecer porque existe fé. Buscar a sabedoria, eu fico pensando no Salomão, ele buscou, né, e Deus deu essa oportunidade para ele, ele foi buscar na fonte. Aonde? A minha pergunta é: aonde você tem buscado sabedoria? Viu, Denise? Aonde você tem buscado sabedoria? Você vai buscar sabedoria na fonte. Na fonte, isso são somente para os visionários. Somente, pois os visionários são cheios do Espírito Santo. Eu descobri isso. Muitas pessoas falam assim: o fulano é visionário, não é? Eu descobri que não. Só é visionário quem é cheio do Espírito Santo. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para bater na sua alma mesmo, né? Para confrontar o seu modo de pensar. Quem foi visionário no Novo Testamento, quando você lê, um homem cheio do Espírito Santo, ele pegou a sua propriedade, foi lá e vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem de visão, Barnabé. Ah, pastor, eu sou cheio de visão, mas não é para mim isso. Então você não é cheio de visão, você é cheio da sua visão. Mas Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha tamanha visão que ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha e colocou aos pés dos apóstolos, porque ele sabia no que ia dar se ele fizesse aquilo. Nós vemos os outros doar carro, nós vemos os outros contar os seus milagres, mas só acontece com os outros. Sabe por quê? Porque eu não tenho a intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho visão. Eu quero colocar esses dois pontos aqui, é muito importante. Você que está em casa anotando, você está tendo a oportunidade, anote esses pontos.
O visionário ou a pessoa que tem ideias são pessoas que ouvem a voz de Deus. Para mim mudou tudo agora, porque eu já estudei, eu sou administrador, eu já fiz direito, eu já fiz especialidade, mas quando eu descobri isso aqui, por isso que Jesus não olhava o que as pessoas eram, ele olhava quem a pessoa é, porque ele escolhia não pelo aquilo que a pessoa era, mas ele escolhia por aquilo que a pessoa, pelo propósito dela, pelo que ela veio. Visionários são pessoas com intimidade com Deus. Moisés, 3 meses em secreto, e depois ele passou um tempo onde o segredo de Moisés foi a intimidade que Joquebede tinha com Deus. Não é o tempo que vai fazer você ser profundo em Deus, mas o quanto você é profundo nele. Intimidade não se adquire do dia para a noite. Intimidade se adquire com horas de busca, horas de oração, horas de leitura da Bíblia. E nós, às vezes, nós ficamos preocupados com o tempo que está se passando. E na realidade, o que Deus quer falar com você aqui essa noite, Ele está falando para você: eu quero mais do seu tempo. Eu tenho sentido isso, eu não sei se vocês têm sentido. Deus quer mais de nós. Não tem como dar errado para aqueles que têm intimidade com Deus. A intimidade me proporciona ouvir a voz de Deus. Quantas ideias maravilhosas você já teve, eu já tive, mas na prática foram um desastre. Sabe por quê? Porque ela nunca veio do trono, ela veio de você. Um líder de visão, presta atenção, um líder de visão, antes de acontecer, ele já viu aquilo acontecendo. Quantas pessoas que estão comigo lá no primeiro templo, eu dizia que Deus iria dar um lugar para nós. Quantas pessoas viram falando: olha, nós precisamos disso, e hoje está acontecendo. Nós estamos profetizando esse lugar aqui, que nós já compramos esse lugar, nós estamos profetizando. Nós precisamos ter essa visão. Isso se chama intimidade com Deus. Se você só cumpre o seu chamado, o que você acha, você vai ser limitado. Mas se você cumpre o seu chamado, porque você tem intimidade com Deus, você vai ver tudo acontecer. Sabe por quê? Porque na intimidade, no lugar secreto, é que Deus revela os seus mistérios. Quantas pessoas eu já vi aqui, entre os pastores mesmo, prega dia tal: não, pastor, eu não vou pregar, porque ainda sou ruim para falar, irmãos, você tem que ter intimidade com Deus. Eu concordo com você, não vá pregar se você não tem intimidade, mas se você tem intimidade com Deus, não é o grau de estudo, não é o grau de intelectualidade, mas para você ouvir a voz de Deus, é intimidade com Deus. Depois você lê em casa, nós não temos tempo de ler aqui, Ezequiel 47, aquilo é uma visão. Ezequiel teve uma visão com água nos tornozelos, depois com água na cintura, depois com água no peito, depois águas profundas. Sabe o que aquelas águas representam? O seu nível de intimidade com Deus. Se você começa a caminhar com Deus, a sua intimidade hoje pode ser rasa, mas amanhã ela já pode estar no joelho, depois ela pode estar na cintura, e depois você pode estar submergido pela intimidade com Deus. Sabe o que vai dar errado na sua vida? Nada. Até aquilo que dá errado, você acha que dá errado, vai dar certo. Porque você não está agindo pela sua vontade, você está agindo pela vontade de Deus. A fé, ela só tem valor quando ela é colocada em ação. Ah, eu sou um homem de muita fé, ou eu sou uma mulher de muita fé, ou eu tenho fé, mas na hora de colocar em ação não adianta, você não tem. A fé, ela só é medida quando ela é colocada em ação. Você quer saber se você tem muita fé? A fé, ela não é algo dos outros, viu? Nós só falamos assim: fulano é um homem de muita fé, ciclano é uma mulher de muita fé. Deus não quer saber disso, Deus quer saber o quanto de fé você tem. Dos outros Ele cuida,
O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos ser cheios de fé. Fé que colocamos em ação. Você quer ver como que isso bate? Quantas pessoas aqui sonham? Quantas pessoas aqui sonham com alguma coisa? Então eu vou dizer para você uma coisa que eu estou aprendendo. Não basta ser sonhador. Tem que ser realizador. Pastor, mas como que eu vou realizar meus sonhos? Sonhe os sonhos de Deus. Porque quando os sonhos são de Deus, as portas se abrem, as muralhas caem, as portas se fecham, os montes se mudam de lugar. Porque quando é de Deus, não há nada. Quando Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele abre, ninguém fecha. É necessário, o que precisa? É necessário alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Vou contar um último exemplo, deixa eu ver, um último exemplo aqui, eu quero contar. Eu já li sobre essa pessoa, eu não sei quantos leu a história, ou leu a biografia de George Miller, mas ele era um cara na Inglaterra, e ele mexia com orfanato, e ele estabeleceu uma coisa na vida dele. Ele estava estabelecendo o orfanato sem ter como sustentar o orfanato, porque quem ele disse que ia sustentar era Deus, porque quando você tem intimidade com Deus, numa certa manhã ele levantou e não tinha uma provisão. Isso é um dos casos, um dos testemunhos dele. Ele levantou e a criançada na mesa para comer e não tinha um pão para tomar café, um pão. E não tinha leite, não tinha nada. E diz que ele começou a orar e dizendo assim: Senhor, eu te agradeço pelo café. Não foi necessariamente nessas palavras, mas para você entender. Eu te agradeço pelo café da manhã que nós temos. Ao terminar a oração, bateu na porta lá do orfanato, falou: Jorge Miller, o carro nosso estragou, que transporta leite, está estragado, e o conserto só daqui não sei quantas horas. Você não quer pegar o leite, porque o leite vai perder todo. Sabe por quê? Porque quando nós oramos para o Deus da provisão, nós precisamos pôr a nossa fé em ação. Não tem uma vez que Jesus não pega um milagre e diz: Pai, eu te agradeço, 5 pães e 2 peixes, mas Ele alimentou uma multidão. Por quê? Porque Ele punha a fé em ação. Mas Jesus tinha um nível de intimidade com Deus, que era algo tremendo. Eu vou ler um último versículo aqui, Êxodo 2:4, para a gente completar o raciocínio. Êxodo 2:4. Êxodo 2:4. E quando, 2:4. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio, enquanto ela viu a arca entre os juncos, e enviou a sua serva para buscá-la. O que eu quero falar com esse texto? Quando Joquebede, presta atenção, quando Joquebede lança Moisés no rio, ela acompanhou, ela disse para Miriam: Miriam, acompanha. O que eu quero dizer com isso? Não desista daquilo que Deus colocou. A saída vai vir. O que Deus quer de nós é sermos constantes. A inconstância não faz parte. Tá bom, eu estou firme. Tá ruim, eu estou firme. É a constância. Sabe por que o Getsemane tem prosperado? Porque independente dos tempos, nós estamos olhando para a cruz. É fácil? Não, mas é o que está na Bíblia. Eu não faço aquilo que eu gosto, eu não faço aquilo que é mais fácil, mas eu faço aquilo que está na palavra. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo em casa: seja constante, não desista. Lucas 18:1. Orar sempre, desistir nunca. Então o nosso papel é orar. Você quer ver? Eu não dou conta de abrir a Bíblia lá mais, mas Salmo 1 diz que as árvores, que você deve ser como a árvore plantada junto ao ribeiro, que ela vai dando o seu fruto, e nunca você deve ser como a palha, que o vento vai e leva.
Sabe o que ele está querendo me dizer? Crie raízes. Para você criar raiz, você não cria para fora. Nós gostamos de ser superficiais. Não, porque eu já sou bom, porque pregar é muito bom, eu começo a gritar, eu começo a pular. Não, você tem que criar e crescer para dentro, onde ninguém vê. Você está criando raízes, mas vai chegar o momento em que os frutos virão, em que a árvore vai brotar, em que nós vamos crescer. Sabe por que eu vejo esse lugar cheio? Por causa disso. Porque a visão que Deus me deu é que nós vamos ganhar almas e mais almas para Ele, em nome de Jesus. Esse é o nosso maior dever, povoar o reino. A fé, ela vai te levar a um lugar, desde que você seja constante. A árvore, ela cresce para baixo, e eu vou te falar algo, você não planta uma árvore hoje e vê ela grande no outro dia. Ela cresce lento, mas constante. Primeiro para dentro, depois para fora. 3 palavras eu quero que você leve hoje aqui no seu coração: intimidade, fé e persistência. Não desista. Tenha primeiro intimidade com Deus. Vai ser gerado fé, e a persistência vai gerar os frutos. Você quer dar frutos? Seja persistente. A visão nos leva à linha de chegada. Sabe por quê? Eu penso pelo menos assim, que aquele que treina lá na maratona, ele imagina ele cruzando a linha de chegada. Se ele não tiver esse alvo, nem ânimo para treinar, ele tem. Sabe por que eu fico aqui no ministério dia a dia? Porque eu sei que eu vou cruzar a linha de chegada. E nós vamos, todos nós, porque Deus é conosco. Através do Espírito Santo, Ele tem dado essa persistência no nosso coração. Ele tem trazido essa constância. Amém? Eu espero que Deus tenha te abençoado e que você carregue aqui algo precioso. A intimidade vai fazer você consertar tudo. A intimidade vai trazer os seus sonhos. A intimidade vai te levar a lugares altos, aos pensamentos altos, aos sonhos altos. Porque o caminho dele não é o vosso caminho, nem o pensamento. Mas o caminho dele é mais alto, o caminho dele é mais longo. Os pensamentos dele são maiores. E eu espero que você flua no Espírito. E essa é a minha oração, que você cresça no Espírito. Amém?